CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 6 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações sobre o clube do seu coração. E daqui a pouco, todos os detalhes do milagre de Contagem. Tudo sobre a vitória do Vôlei Campinas, o Renata contra a equipe do Cruzeiro com Antônio Lupi. Liga dos Campeões, emoção não faltou na abertura das quartas de final da Champions ontem à tarde. Manchester City e Real Madrid empataram em 3-3. Arsenal e Bayern de Munique também empataram, 2-2. Hoje na França, duelam PSG e Barcelona. E na Espanha, o Atlético de Madrid recebe o Borussia Dortmund. O destaque da Ponte Preta agora no CBN Esportes com Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e uma ótima quarta-feira a todos que acompanham o CBN Esportes. Estive lá no CT do Jardim Olina hoje de manhã, uma janela de imprensa, e conversei com o Lucas Bochecha, que daqui a pouco fala sobre a negociação, sobre essa possibilidade de mudança de esquema tático. A Ponte, que terminou jogando com 3 zagueiros no Campeonato Paulista, pode começar a Série B jogando com 3 jogadores no setor de ataque. O Bochecha fala o que muda para os atletas, principalmente do meio-campo. Sabe quem estava lá no treino da Ponte hoje de manhã? Ah, o Brigatti. Não. O Gé. Não. O Gabriel Novaes. Não foi ninguém? O Santiago, Gabriel Santiago, que já foi anunciado como reforço do ABC, mas estava treinando. Ele vai assinar a rescisão hoje à tarde, está fora da Ponte. Copa Sul-Americana, já vamos repercutir a goleada do Corinthians pela competição. Mas o Atlético Paranaense fez bonito diante do Raio Zuliano, 6-0 pelo Grupo E. Mais 3 jogos envolvendo times brasileiros darão prosseguimento à rodada hoje à noite. Internacional e Tomayapo da Bolívia, Fortaleza e Real Potosí no Castelão e Racing joga contra o Red Bull Bragantino em Buenos Aires. E daqui a pouco teremos Fábio Scheibe com detalhes do jogo do São Paulo na Libertadores da América. Ontem, 2 brasileiros estiveram em campo. O Fluminense venceu o Colo-Colo por 2-1, já o Grêmio se complicou e perdeu em casa para o Huachipato do Chile por 2-0. O Flamengo recebe o Palestino hoje no Maracanã às 9h30 da noite pelo Grupo E, enquanto o Galo Atlético Mineiro recebe o Rosário Central pelo Grupo G às 7h da noite na Arena MRV. E agora o destaque do Guarani. Será que é uma quarta-feira menos agitada no Bugrão, Antônio Lupi? Por enquanto, sim. Depois da saída do Regis pro Goiás, aliás, tem um bastidor aqui, ó, mas aí envolve o futebol goiano, né, que não cabe tanto espaço na CBN Campinas. Só que o Goiás, ele deu um chapéu no Vila. O Regis estava acertado com o Vila Nova para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, a saída do jogador já era conversada nos bastidores do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Regis se despediu ontem dos companheiros, inclusive postou uma foto, né, do vestiário sem mais nenhum pertence e um coração verde. Ou seja, vai levar o Guarani no coração e seguir a sua carreira. Há expectativa da diretoria de anunciar mais reforços e não está descartada a possibilidade da saída de mais um jogador, o Meia Chay. NBA, jogadores do Golden State Warriors acertaram 26 cestas de 3 pontos a vitória por 134-120 sobre o Los Angeles Lakers na noite de ontem. Stephen Curry foi o destaque com 6 acertos em 6 tentativas. 100% de aproveitamento. O cestinha da partida foi LeBron James, com 33 pontos, além de 11 assistências e 7 rebotes. Com o resultado, Golden State colou nos Lakers na tabela de classificação
enquanto o time de King James ocupa a 9ª colocação na Conferência Oeste com 45 vitórias. Os Warriors estão em 10º com 44. Fábio Scheib está chegando com destaques aqui no CBN Esportes. Um abraço, ótimo dia para você, Fabião. Bom dia. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte. Já a gente vem com o Fábio Scheib, então, maravilha. Daqui a pouco a gente faz o contato com o Fábio Scheib, que vai trazer destaques de São Paulo e Cobressal. Carlão de Freitas. Tudo bem com você, Carlão? Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ao Grande CBN, em especial ao torcedor de vôlei campineiro. Cara, nós, né, você é um campineiro genuíno, não sei se era muito novinho ainda, 96, Julião, quantos anos você ano, tinha? né? Um aninho. Então aninho. você não viu, na época, o Olímpico ser campeão da Superliga, derrotando o Suzano, e foi um momento épico. Tivemos também o Vôlei Campinas, nesta nova empreitada, né? Aliás, há 14 anos, foi vice-campeão também da Superliga, mas eu acho que ontem foi contada uma das histórias mais lindas, né, sem tirar vamos tirar o futebol, mas do vôlei, do basquete campineiro. O que o Vôlei Campinas fez ontem foi algo sensacional, algo que nós não acreditávamos. Venceu uma das melhores equipes do mundo, a narração de Rafael Pio, os comentários de Renata Rondini, ou seja, tudo corroborou para que o Campinas vencesse o jogo e escrevesse, sim, uma página histórica do esporte campineiro. Ontem a gente pode colocar, se vai ser campeão ou não, isso é uma outra história, mas ontem foi contada uma das páginas mais lindas do voleibol campineiro. Inclusive, o nosso Rodrigo Castro aqui da casa, né, do Grupo EP, estava presente ontem no ginásio em Contagem, presenciou de perto o milagre de Contagem, e ele entrevistou Horácio de Leu, que aos prantos estava muito emocionado falando sobre essa vitória, e eu concordo muito com o que o Dileu disse. Ele falou assim, vencemos o melhor time do Brasil, sim, do voleibol. Então é um feito histórico que será lembrado por muitos anos. Eu, na minha adolescência, fiz base de vôlei, né, no Fonte São Paulo aqui em Campinas. Escola boa, hein? Escola boa. Escola que revelou nada mais, nada menos do que Bruno Rezende. Sim. E se tinha algumas histórias sobre olímpicos, né? Sim, inclusive, assim, sim, os nossos professores falavam Bebeto muito de sobre o feito que era a equipe do Olímpicos, e esse feito do Renata ontem contra o Cruzeiro será lembrado por muitos anos. Olha, Júlia, a gente vai repercutir, claro, né, muito no nosso programa, mas eu acho que às vezes a gente se apega muito a título, né, ao resultado final. Mas dentro de um campeonato, e aí seja basquete, vôlei, futebol, handebol, qualquer coisa, tem algumas partidas que às vezes elas valem mais que títulos, ou elas marcam mais que títulos. Eu tenho certeza que esta partida de ontem ela vai ficar marcada na cabeça dos jogadores, dos torcedores, porque não é fácil não, vencer o Cruzeiro. E eu vou discordar do Dileu, não só do Brasil, mas uma das melhores equipes do mundo. É isso. Boa, Carlão. Você tem mais algum destaque, Antônio Lopes? Eu gostaria de falar do vôlei, porque hoje no Bom Dia Cidade eu até falei que ontem eu torci em casa. Eu moro em prédio, né? E assim, tinha alguns momentos, mais Vanessa do que eu, né? Gritava na sacada, na janela de casa. E muita gente estava pensando que estava torcendo pro Corinthians. Não torcemos pro Corinthians, mas o frisson do restante da galera era com o Corinthians, mas lá em casa não. Fazia tempo, viu, Júlio, que não tinha essa questão de ficar ali na televisão, torcendo, secando. Olha, foi incrível. Parabéns ao Vôlei Renata, parabéns ao time de Campinas. Bom, Antônio Lupe, 11h14, Fábio Scheib com a conexão restabelecida para falar também de Cobressal e São Paulo. É Libertadores da América, Fabião. Libertadores da América, o São Paulo entra em campo hoje tentando se recuperar da derrota na estreia para o Tajeres, na Argentina. O tricolor enfrenta o Cobressal do Chile pela segunda rodada do Grupo B, às 21h30 no Morumbis. O técnico Thiago Carpini, que está sob pressão, viu, Julio? Não poderá contar com Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato. 45 mil ingressos já foram vendidos para o duelo do tricolor. Boa, Fábio Scheib. Nosso ouvinte participa, manda mensagem através do 991869070. Mande aí a sua mensagem para nós que estaremos registrando durante o programa. CBN Esportes no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15.
CBN Esportes Campinas. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Trânsito. Onze horas e 17 minutos. Mário Quintino está conosco aqui no CBN Esportes para atualizar informações de Campinas. Tudo bem, Marião? Fala, Júlio, tudo bem? Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Trago informações da Moraes Salles, o nosso ouvinte que vai em direção da região central, encontra trânsito intenso na chegada já para a Rua Coronel Quirino. Atenção na região do Cambuí. No sentido contrário, para quem vai em direção de Sousas, aí por enquanto sem maiores dificuldades. Falando também do Trevo de Sousas, na rodovia Dom Pedro, tem lentidão para quem vai em direção de Atibaia. Atenção à altura do quilômetro 128. A gente está em contato com a concessionária para saber se tem alguma ocorrência ali no trecho, mas tem cerca de 1 quilômetro de lentidão. Então atenção para quem vai em direção de Atibaia. E no sentido contrário, na chegada para a rodovia Anhanguera, a movimentação tem lentidão na pista marginal, altura do 144. Quem puder, prefira seguir aí pela pista expressa. Júlio. Maravilha, Mário. Obrigado pelas informações. Agora são 11 horas e 18 minutos. Dica do dia Seresto. Para eliminar pulgas e carrapatos, use a coleira Seresto. Eficaz, duradoura e protege cães e gatos por até 8 meses. Na sua próxima visita ao Pet Shop, pergunte sobre Seresto. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E chegou a hora mais gostosa do programa. A hora do vôlei, para falar sobre a classificação do vôlei Renata para a semifinal da Superliga, Júlio. O milagre de Contagem. O milagre de Contagem. Campinas, vamos recapitular? Vamos colocar... Contextualizar. Vamos fazer a cronologia dos fatos? Vamos lá. Para quem não acompanha vôlei, a primeira fase da Superliga, ela foi, como diz o William Cabelo, tenebrosa para o vôlei Renata. Conseguiu a classificação no último jogo, com derrota para o Minas, mas venceu 2 sets. E, consequentemente, garantiu a 8ª colocação, a última vaga para os playoffs. E playoffs, acontece o seguinte, o pior enfrenta o melhor, que era o Cruzeiro, que até então, no final da primeira fase da Superliga, só tinha perdido um jogo e não perdia por 3-0 desde 2021. Vôlei Renata, o Campinas foi lá até Contagem, Ginásio do Riacho no primeiro jogo, caixa 3-0. Acabou com uma sequência positiva do Cruzeiro e essa série de invencibilidade por um placar cheio, 3-0. O jogo veio para o Ginásio do Taquaral. O Campinas poderia fechar a série, mas não, deu Cruzeiro com o Ginásio do Taquaral lotado. A decisão ficou para o terceiro e decisivo jogo que aconteceu ontem, no Ginásio do Riacho, em Contagem. E a história do jogo, quem traz no microfone da CBN é o repórter Rodrigo Castro. E agora, Gonçalves, o caminho é aqui, para Bruno Lima, Contagem, Minas Gerais, Ginásio do Riacho, onde a história foi feita por Campinas para cima do Cruzeiro. O time de Campinas estava jogando contra mais de 2.000 cruzeirenses aqui no ginásio e conseguiu uma vitória histórica. Tá na semifinal da Superliga.
primeiro set do Cruzeiro, segundo do Campinas, terceiro set o Cruzeiro levou novamente. E as emoções estavam guardadas para o quarto set. Destaque para Campinas, que subiu um paredão para cima do Cruzeiro, conseguiu muitos pontos de bloqueio, e o último ponto desse set foi definido num desafio, que terminou então em 25-19 para Campinas. O jogo foi para o tie-break. Maurício, vem nessa pancada e achou! Espetacular, Maurício Borges! E o destaque tá num ace que o Maurício Borges conseguiu e deixou o jogo tudo igual, em 11-11, e o Bruno Lima virou. Campinas até teve a chance de ganhar a partida, pensou que tinha ganhado a partida, mais um desafio deu a sobrevida para o Cruzeiro, só que a vitória veio no ponto seguinte. O tie-break terminou em 15-13 para Campinas. E o Campinas derruba o Cruzeiro! O Campinas está na semifinal! Só para vocês terem ideia da história que Campinas fez, fazia 3 temporadas que o time não conseguia chegar à semifinal. A última foi a temporada 2021 da Superliga, então foi para a semifinal e derrubou simplesmente o Cruzeiro, 8 vezes campeão da Superliga. Este es un proyecto que es minha casa. Son 7 años aquí adentro. Eu briguei mais de uma vez com todo mundo porque eu não fico tranquilo com as coisas como estão. Eu sempre quero que melhoremos. Sempre quero que a gente seja melhor. Nosso time trabalhou muito. Conseguimos fazer os 2 jogos foram no detalhes. O primeiro a gente jogou muito bem. O segundo a gente pecou um pouco nos detalhes em relação a saque e outros fundamentos. Mas hoje foi um jogão. Nossa equipe tá de parabéns. A emoção do técnico Horácio de Leu e também do Juninho, que ao lado do Borges foi um dos melhores jogadores em quadra. E a CBN transmitiu essa partida com muita emoção. E para você que não acompanhou a classificação do Vôlei Renata pelas ondas do 99.1, Rafael Pio trouxe com muita emoção o ponto que colocou o Vôlei Renata na semifinal da Superliga. Esse é o momento. 14-13. Match point Campinas. Vem Guilherme Reck pro saque. Campinas pode fazer história. Guilherme no saque. Maurício Borges na recepção. Levantamento. Bruno Lima! Bruno Lima! Acabou! Campinas está na semifinal. Faz história. Faz a história acontecer na Superliga. Rafael Pio. Faltam algumas coisas em Rafael Pio, mas a emoção que ele trouxe no último ponto foi espetacular. Ao lado de Renata Rondini. E é claro que a CBN vai acompanhar o passo a passo do Vôlei Renata na semifinal da Superliga de Vôlei. Júlio. Sensacional. Parabéns a Rafael Pio pela transmissão e ao Rodrigo Castro, que acompanhou de perto na tela do GE hoje também, às 13h na IPTV. Tem toda a história do jogo, Carlão, e a emoção de Horácio de Leu, o argentino mais brasileiro do voleibol, que se emocionou demais ao falar da vitória e classificação. O argentino ele já é sanguíneo, né? E imagina ainda num jogo contra o Cruzeiro, e ainda mais o Dileu, que passou por questionamentos, né? O Lupe citou aí a maneira como o Campinas se classificou. A primeira fase do Campinas foi complicada, até citei hoje no programa da manhã com o Guilherme Pierangeli, e nós até indagamos o André Heller num certo momento, né? Que era um time que não vibrava, era um time muito frio quando pontuava. Mas, cara, se transformou. O Campinas se transformou desde o primeiro jogo, lá no Riacho, lá em Contagem. O segundo jogo, eu acho que o primeiro set, né, aqui contra o Cruzeiro deixou a desejar, um 25-17, né, a famosa goleada dentro do vôlei. Mas o jogo de ontem, histórico, o Dileu chorou, se emocionou, foi uma emoção total, Juninho também. Isso mostra o tamanho da vitória. E, Júlio, eu acho que dá confiança, cara. Eu não vou cravar o Campinas como favorito, até porque Guarulhos passou bem por Minas, venceu por 3-0. Mas é um time que ganha corpo, é um time que se encorpa demais para os próximos jogos, né? Para os próximos 3 jogos, a gente espera assim. Ou se não 2 jogos apenas, mas pelo lado de Campinas, mas serão jogos emocionantes. Mas eu vejo um Campinas gigante para esta decisão agora contra Guarulhos.
11h25. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estamos de volta, 11h26. Deixa eu aqui registrar participações no nosso WhatsApp. Daqui a pouco temos boletins, né, de Corinthians e Palmeiras aqui com o nosso Bruno Faria. Vamos falar também do São Paulo, que tem Libertadores da América hoje. Participações aqui. O Antônio Wilson, do Nova Europa, tá falando da narração do Pio. Muito emocionante. Inclusive, comparando aqui ao grande CB, em termos de emoção. Olha que legal. Tá aqui registrado. Eu vou passar aqui a mensagem pro Pio. Wilson, obrigado. Pio narrou demais ontem. Eu estava assistindo pela televisão, mas ouvindo a CBN. Que jogão de voleibol. Agora Campinas é cotado para ser campeão. Rodrigo Del Boni, de Valinhos. E que hoje está vestido, trajado de vôlei Renata, que mandou uma selfie. Mandou uma selfie aqui, trajado de Renata hoje. Parabéns ao Renata. Carlão. Sim. Renata e Campinas venceram. Sim. Também convenceram? Pergunta aqui o Cristiano Salvione de Sumaré. Se os dois times, tanto Corinthians quanto o Vôlei Renata, se além da vitória, convenceram. Convenceram, sim, claro. O Renata, principalmente por ter vencido 2 vezes fora de casa uma das melhores equipes do mundo. E o Corinthians também. O Corinthians venceu agora. Vamos levar em consideração a fragilidade do Nacional. Venceu por goleada, um jogo em que o Corinthians tinha ali uma certa pressão em virtude do primeiro resultado do Argentinos Júnior, mas ontem deu tudo certo pro Timão também. Goleada por 4-0, quebra de recorde por parte de Romero e a derrota do Argentinos Júnior. Esses fatores contribuíram pro Corinthians hoje liderar o grupo dentro da Copa Sul-Americana. O Renner, vou ser sincero, só assistiu os 2 sets que perdeu. Aí os outros 3 eu não assisti, mas deu certo, ou seja... Não vou ver nenhum, mas vou torcer, né? Pé frio. É isso aí, René. Bom dia, CBN. Podemos dizer que não existe mais bobo no voleibol, JP de Moraes? Cara, esporte assim normalmente não costuma dar zebra, né? E ontem, até como comentava com o Pio, o Cruzeiro perdeu na temporada 2020-2021 para o Itapetininga, que o cenário foi o mesmo, né? Itapetininga em 8º, Cruzeiro em 1º, Itapetininga do Adriano, que se revelou nestas decisões contra o Cruzeiro e hoje é uma das estrelas do Campinas. E dessa vez o Campinas repetiu, né, o que fez o Itapetininga há 4 temporadas. E a gente não falou, mas Campinas agora encara o Guarulhos, né? Que também tem um forte time e foi quem eliminou Campinas da Copa Brasil de vôlei. Então, mais uma pedreira pela frente. E outra coisa, hein? Guarulhos foi campeão paulista ou foi o Suzano? Você lembra? Mas só continuando o assunto, a gente falava de jogador de decisão, né? Lupe, Júlio, Fabião. Cara, o Tardo Borjão, como os caras chamam ele. Mauricião, joga Deus do céu, jogador de decisão. O argentino, então. Não, ele é o Bruno Lima, né? Ele é o Bruno Lima. De o nosso André, ele aqui na resenha, uma vez, a gente questionou, né? O André aqui em off. O que tá acontecendo com o Bruno Lima, que fez aquela Olimpíada absurda pela Argentina? Aí o André falou: ele gosta de jogo grande. Quando chegar em jogo grande, vocês vão ver. E vimos mesmo. O Guarulhos foi campeão paulista em cima do Suzano. Essa temporada passada, 23. O Ed Trindade manda aqui, ó. Ed Trindade, grande Ed Trindade. Mandou, eu não vou usar a palavra aqui que ele mandou do Wallace, mas ele falou assim: toma, Wallace. Tá bom, beleza. Entendeu? Deu pra entender, né? Vamos pra próxima. Então, o Wallace. Já entendemos. O Wallace é um cara que ele desperta emoções. Tanto o hate. Sim. Quanto a idolatria, né? Ele é um cara que divide muito os torcedores de voleibol e muita gente ainda quer o Wallace em Paris 2024, mas ele, por enquanto, garante que não volta à seleção. Vai lá do Alisson, do Wallace em quadra. Monstro, gigante. Tá louco. E outra, a gente fala assim, tudo bem, fora de quadra, ele divide opiniões, mas dentro, cara, a gente estava lá no Taquaral, no segundo jogo, uma resenha,
uma maneira muito leve de conversar, de tratar o pessoal do Renato. Ele ficou conversando com o Demian, quase que o juiz chama os dois, vamos parar de resenha, vamos jogar. Me pareceu um cara muito gente boa, muito simpático. Não estou falando o extracampo, assim, o extraquadro, como o Lupe disse, mas acho que dentro do mundo do vôlei é um cara muito bem quisto. 11h31 na volta, falamos de Sul-Americana, Libertadores da América e também, claro, de Guarani e Ponte Preta aqui no CBN Esportes. Repórter CBN. Quarta-feira, 10 de abril de 2024. O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou à CBN que o país está carente de uma regulação para as mídias digitais. Na avaliação dele, o setor deveria respeitar as regras que valem para a imprensa tradicional. Gilmar Mendes também disse que o ministro Alexandre de Moraes tem sido bastante ponderado nos inquéritos sobre o tema que tramitam na corte. Alvo de críticas e provocações do dono e bilionário Elon Musk, Moraes determinou a abertura de uma investigação contra o dono da plataforma X, o antigo Twitter. O empresário chegou a afirmar que desrespeitaria decisões do STF impostas à rede social. O ministro Gilmar Mendes ainda afirmou que as tratativas de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder certamente terão consequências. Ele disse que os fatos foram muito bem apurados. A NFL definiu que o Green Bay Packers será o adversário do Philadelphia Eagles na partida de estreia da Liga de Futebol Americano no Brasil. O anúncio foi feito em São Paulo pelo prefeito Ricardo Nunes e pelo vice-presidente sênior da NFL International, Garrett Mayer. Os times vão se enfrentar no dia 6 de setembro na Neoquímica Arena, na Zona Leste. Será a primeira vez que um jogo da Liga será realizado no país e a primeira partida das equipes na próxima temporada da NFL. Segundo a Prefeitura, o evento deve gerar 5 mil empregos diretos e indiretos e 60 milhões de dólares para a capital paulista. A Justiça Federal da Argentina determinou o bloqueio de bens e a quebra de sigilo bancário do ex-presidente Alberto Fernandes. Ele foi acusado em fevereiro de desvio de dinheiro público para a contratação de seguros para servidores. Um decreto publicado em 2021 estabeleceu a regra e uma empresa foi contratada para executar a medida com exclusividade. Segundo a Justiça, os intermediadores teriam recebido comissões superiores aos valores pagos pelo mercado. Alberto Fernandes nega as irregularidades. As informações foram divulgadas pelo jornal Clarim. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36. Bruno Farias tem informações do Corinthians, que ontem venceu a equipe do Nacional do Paraguai por 4-0. Não. Tá errado. Cara, eu tava com Cerro Porteño na cabeça, não sei por quê. Você sabe qual que eu confundo? São Lourenço e Cerro Porteño. Cara, pra entrar na cabeça qual é... Mas se fosse o Carlão errar, tudo bem. Agora você, isso me surpreende. Ontem eu tava 100% focado no vôlei. Boa. Bruno Farias. O Corinthians conquistou a primeira vitória na atual edição da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo F, o Timão goleou o Nacional do Paraguai por 4-0. Pedro Raul começou apenas como opção no banco de reservas. Ángel Romero foi o escolhido pelo treinador Antônio Oliveira. O paraguaio, que joga no Corinthians, fez 2 gols e deu 1 assistência. Yuri Alberto fez outro gol e Pedro Raul já no fim do jogo entrando no segundo tempo. O 4-0 que deixa o time na liderança do campeonato. Mas, além disso, teve noite também de comemoração para um paraguaio, o Ángel Romero. O jogador chegou a 32 gols e se isolou como o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Antônio Oliveira ainda não está com o seu credenciamento pronto para as entrevistas coletivas. Ele ficou, é verdade, no banco de reservas, na área técnica, comandando a equipe. Mas na entrevista coletiva, o auxiliar técnico Bruno Lazzaroni foi como treinador do Timão e falou desse momento de Romero. Esse número pessoal dele aí é importante, claro que é importante, tem que enaltecer, valorizar, mas quem ganha é a equipe. Esses destaques individuais, eles são importantes, mas o principal sempre vai ser a equipe. A gente está feliz por ele, mas está ainda mais feliz por ter conseguido a vitória da forma que foi, com números praticamente incontestáveis, com número de finalizações, posse de bola, situações de jogo por dentro, jogo por fora, impedindo a transição do adversário. Então, valorizar bastante o que eles fizeram hoje. A vitória do Timão foi importante para subir na tabela de classificação, ao mesmo tempo que no outro jogo, que aconteceu no mesmo horário, o Racing do Uruguai, que empatou com o Timão na primeira rodada por 1-1, venceu o principal time do grupo fora de casa, o Argentinos Júniors, por 3-0. Resultado também importante para os uruguaios, mas com o 4-0 do Timão, a liderança está garantida na primeira posição com 4 pontos e um saldo de gol bem melhor. O Corinthians que agora volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro. A partida está agendada para acontecer na Casa Alvinegra às 16h. De São Paulo, Bruno Faria. Obrigado, Bruno, pelas informações. Se ontem teve Corinthians em campo, Fábio Scheib, hoje é a vez do São Paulo contra o Cobressal na Libertadores, com o Carpini cada vez mais pressionado e precisando, né, Fabião, dar essa resposta no São Paulo. Exatamente, Júlio. O São Paulo, que perdeu na estreia da Libertadores da semana passada para o Tajeres, na Argentina, tenta se recuperar e chegar à primeira vitória na competição contra o Cobressal. O técnico Thiago Carpini não vai poder contar com 3 titulares, né? O Rafinha, o Lucas Moura e o Wellington Rato, que saíram no primeiro tempo, ainda no duelo lá na Argentina, e ainda seguem lesionados. Jonathan Calleri, o artilheiro do São Paulo, também é dúvida ainda para esse duelo, não sabe se vai para o jogo ou não, e caso não vá, André Silva é o atacante que deve permanecer à frente do comando tricolor. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para essa partida das 9h30 da noite contra o Cobressal no Morumbi. O técnico Thiago Carpini só pensa na vitória porque está muito pressionado, como você disse anteriormente, viu, Gilberto? Exatamente, né, Carlão? São Paulo precisa dessa resposta aí contra o Cobressal urgentemente, né? Urgentemente, já teve o Grêmio como exemplo, né? O Grêmio perdeu a segunda ontem dentro de casa para o Huachipato e que sirva aí, né, de modelo para que o São Paulo não faça o mesmo, né? O Carpini entra muito pressionado, já disse, acho injusta essa maneira do São Paulo gerir a situação do Carpini. Merece crítica? Claro que merece, assim como os jogadores também, assim como a diretoria. Mas no começo de todo o ano não existe um projeto, não se fala em continuidade de trabalho.
Não se fala, às vezes, em desvalorizar os campeonatos estaduais e, de repente, a gente vê aí o Carpini na berlinda. Se o São Paulo não vencer o Cobressal, felizmente para uns, infelizmente para outros, o Carpini deixa o tricolor. É isso. E agora informações do Palmeiras. Bruno Faria de volta com informações do Verdão. A terça-feira foi de reapresentação na Academia de Futebol. Os campeões no último domingo no Campeonato Paulista foram apenas para a parte interna da academia. Os reservas foram para o campo, mas a preparação para o duelo contra o Liverpool do Uruguai só começa mesmo nesta quarta-feira. A informação que nós temos é que o meio-campista Zé Rafael e o lateral direito Mike devem ser desfalques para esse duelo pela competição continental. O meia está com problemas nas costas. Não deve ser nada sério, mas pode ganhar um descanso. Por outro lado, o lateral direito, no último momento da partida do clássico contra o Santos no domingo passado, sentiu dores no joelho direito. Não deve ser nada grave e deve ser preservado também deste compromisso. Por outro lado, tem jogador chegando. O último reforço anunciado, Rômulo, falou das suas características, se pode jogar ao lado de Rafael Veiga no meio de campo. Aliás, o camisa 23 é uma referência para o novo reforço do Verdão. Venho aqui pro Palmeiras, né, fazer várias posições, né, igual eu já fazia. Eu gosto de atuar como meio campo, gosto de atuar na beirada como ponta também, né, vindo flutuar por dentro também. Então, acho que eu posso fazer essas situações. Agora é a questão de adaptação, né, ao estilo de jogo aqui, né? Eu acho que já estou bem adaptado, já estou entendendo muito bem isso. Então, eu já estou preparado, né? Eu já entender bastante rápido para poder já começar a atuar bem. E, o Rafael Veiga também é um cara que é a minha referência aqui. Ele é um cara que sempre tá falando comigo, sempre a gente está conversando. Então, acho que a gente tem tudo para dar certo aqui. O meio-campista vai ficar à disposição da comissão técnica pelo segundo jogo. Ficou na semana passada na estreia, quando o time ficou apenas no empate por 1-1 contra o São Lourenço na Argentina, mas Rômulo pode ganhar os primeiros minutos com a camisa alviverde já nesta quinta-feira. De São Paulo, Bruno Faria. E é um Palmeiras que, cada vez que ganha, gera uma expectativa, né, Fábio, de vencer ainda mais. Essa expectativa gerada para o torcedor, né? Essa foi a grande qualidade que o Abel Ferreira acabou falando na entrevista coletiva, né? Que o Palmeiras tem essa fome de vitórias e é isso que motiva o grupo para novas conquistas. O Palmeiras que não deve contar com o Zé Rafael, com o Mike, como disse o Bruno aí no nosso boletim. E o Endrick também está fora, o atacante sentiu aquela lesão na coxa desde o jogo contra a Espanha, contra o Brasil enfrentando a Espanha há mais de 2 semanas, e agora vai se tratar, vai ficar duas semanas também, 15 dias fora, para se recuperar, que ele já se apresenta ao Real Madrid em julho, né, tem a Copa América antes, vai fazer poucos jogos pelo Palmeiras. E um detalhe do Rômulo também, muito legal, que ele falou ontem na entrevista coletiva, na apresentação, que ele foi recusado por mais de 30 vezes, por mais de 30 clubes. As oportunidades não apareceram e ele persistiu, insistiu e acabou chegando ao Palmeiras, onde também já havia sido recusado anteriormente. Uma história legal, uma história comum no futebol, né, Gil? Sem dúvida nenhuma, meu caro Fábio Scheib. Eu não conheço o Abel, tenho vontade de conhecer. Acho que conhece, já trabalhou com ele? Não conheço. No mesmo campo de jogo. Mas o Abel ele deve ser chato demais, cara. Ele deve ser muito chato, porque a principal virtude dele, é claro que tem a questão tática, a questão técnica, mas manter o time focado e competitivo é o mais difícil. E acho que isso torna, eu falo chato nesse bom sentido, né? De cobrança, de incentivo aos jogadores. Porque, por exemplo, os caras acabaram de ganhar um campeonato paulista. Pô, pressão a todo mundo. Paulista não vale nada. Não vale pra quem não joga. Pra quem joga vale muita coisa. Aí já tem uma Libertadores no meio do caminho. E qual que é o principal objetivo do Palmeiras no ano? Libertadores. E ele tem que manter esse grau de competitividade, de concentração, e ele precisa ser, entre aspas, o chato. Mas é um baita de um treinador, o melhor que, na minha opinião, o melhor da história do Palmeiras. O gerenciamento de grupo dele, né? Porque ele está o quê? Desde 2020, né? Já se vão 4 anos de Palmeiras.
poucas vezes a gente ouviu falar algum problema com o jogador, né? Ou seja, se há problema, e normalmente o dia a dia do futebol é difícil, né? Dentro do vestiário é muito complicado, o relacionamento, o ambiente envolve muita coisa, né? A vaidade e tal. E poucas vezes, acho que nem teve, talvez o Felipe Melo em algum momento, tal, mas pouquíssimas vezes, Dudu, mas pouquíssimas vezes a gente, o problema pessoal, o problema de relacionamento foi externado do vestiário do Palmeiras. Eu acho que aí está a principal virtude. Nem acho que o Palmeiras joga um futebol vistoso, é um futebol de eficiência, de competitividade, mas o gerenciamento de grupo do Abel Ferreira, ele deixar os caras focados como eles têm ficado, cara, é sensacional. 11 horas e 46 minutos, na volta a gente fala de Guarani e Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11 horas e 48 minutos, vamos com informações da Ponte Preta, meu caro Antônio Lô. Hoje de manhã marquei presença lá no CT do Jardim Olina. Que saudade. 4 anos que eu não pisava no CT. Olha aí. Porque foi em começo de 2020, aí depois veio a pandemia, tudo fechado. Aí 2022 saí aqui da cidade, voltei. Depois de 4 anos eu fui até o CT do Jardim Olina, porque tivemos ali uma entrevista, né? Alguns veículos tiveram a oportunidade de acompanhar o treino, só que o treino foi um treino físico, né? Então a gente viu mais o trabalho ali com os goleiros, o trabalho físico da rapaziada, o elenco dividido aí em 2 turmas, né? Uma treinou primeiro, depois veio a outra, mas a gente viu um clima bem tranquilo da Ponte Preta nessa preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tive a oportunidade de conversar com uma das caras novas da Alvinegra para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, Lucas Bochecha. Jovem, vai disputar a primeira Série B e falou sobre a negociação, mesmo ainda defendendo a Inter de Limeira, para reforçar a Ponte na Série B. A negociação foi bem simples, né? Quando a Ponte ligou, pelo tamanho do clube, pela camisa, não pensei 2 vezes. Na hora aceitei, acho que, se não me engano, foi na 5ª rodada já, né? Do Paulistão. E desde o momento em que eu cheguei aqui, foi muito bem recebido pelos meus companheiros. Estamos treinando forte, buscando entrosamento para levar a Ponte ao lugar que ela merece, que é a Série A. Se eu estiver errado, você me corrige, mas é a sua primeira Série B, né, que você vai disputar. Você já caminhou aí por alguns caminhos tortos do futebol, Série D de Campeonato Brasileiro. O que representa para o Bochecha essa oportunidade de vestir a camisa da Ponte? É a oportunidade da minha vida, né? Tenho falado isso com a minha família também, com os companheiros. É a primeira Série B que eu vou enfrentar, ainda sou novo, né, com 23 anos, mas acredito que estou preparado. Venho de uma boa temporada no Paulistão, na Inter de Limeira, né? E com a ajuda dos companheiros, acho que tem tudo para fazer uma grande Série B. Em relação ao... O Brigatti já fez aí um trabalho com um jogo treino, né, contra o Paulista. A gente já percebe
pelas informações, que vai ser algo diferente do que a Ponte apresentou no Paulistão, que é uma competição mais curta, um tiro curto, para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Para vocês, do meio-campo, o que muda, por exemplo, jogar com um esquema com 3 zagueiros e mudar para um esquema com 3 jogadores no setor de ataque? O que muda em relação de responsabilidade para os jogadores de meio? A gente sabe que com 3 zagueiros a gente fica um pouco mais seguro ali, né? A gente tem um pouquinho mais de liberdade para atacar. Aí com 2 zagueiros só, com 3 jogadores na frente, a gente tem uma responsabilidade um pouquinho maior para cobrir ali a defesa, mas acredito que isso ali é conversado, é treinado, e eu acho também que a gente não pode ter só um modelo de jogo definido. Acho que a Série B acontece várias adversidades, né? Encontra situações diferentes, e a gente tem que estar preparado para tudo. Quem foi o responsável pelo apelido Bochecha? Então, quando eu era pequeno, né, acompanhava meu pai na beira de campo e sempre tem aqueles apelidos, né? Então eu era pequenininho, gordinho, era bochechudo, aí pegou bochecha e vai até hoje. E só mais uma, né? A gente tava aqui brincando, você falou que já tinha acertado com a Ponte na 5ª rodada. E pelas informações, você e o Bochecha poderiam jogar juntos na Ponte, mas ele aceitou uma outra proposta que é normal do futebol. Mas como é que foi essa dupla na Inter de Limeira e como é que vocês estavam projetando, antes de vir o Botafogo de Ribeirão para pegar o Bochecha, essa possibilidade de reeditar aqui em Campinas? Eu já conheci o Bochecha, né, de assistir jogando. Quando ele chegou lá na Inter, a gente se completou, que ele é um jogador mais técnico, né? Eu sou um jogador mais intenso. Deu muito certo, ele canhoto também, então isso facilitou. E quando apareceu a oportunidade, a gente conversava. Até então eu fiquei até surpreso depois que ele não veio, que acertou com o Botafogo. A gente conversando, a gente achava que ia continuar a dupla, mas sucesso para ele lá também, que seja feliz, mas que a gente consiga se dar melhor aqui. É o Lucas Bochecha, com um é Bochecha, já o Bochecha, que também era guardado em Campinas, ele foi um pouquinho mais, né, em Anguera, né? Ele foi andando, foi parar lá em Ribeirão para reforçar o Botafogo, mas como o Bochecha disse que no caminhar da Série B, o Bochecha tenha mais sucesso do que o Bochecha, que vai jogar pelo Pantera da Mogiana. Só uma outra situação, o Gabriel Santiago, que já foi anunciado pelo ABC, olha que coisa estranha, ele foi anunciado pelo ABC para jogar a Série C do Brasileiro, estava treinando lá na Ponte. É porque ainda ele não tinha assinado a rescisão, ele é funcionário do clube, então ele estava participando da atividade. A rescisão deve ser assinada hoje à tarde, mas o Gabriel Santiago está fora da Ponte. Carlão de Freitas, Lucas Bochecha é um jogador ainda jovem, que pode se desenvolver muito aí com a camisa da Ponte, e chega para um setor, talvez o setor da Ponte, com mais mudanças em relação ao Paulista. Sim, né? e mudanças até de idade, né? Faixa etária, né? Porque saíram 3 meninos, né? Filipinho, Leonardo e Amaral. Tudo bem, o Bochecha tem 23 anos, mas tem o Dudu Vieira que tá na casa dos 30, né? Então a Ponte muda um pouco essa característica do meio-campo. Eu estava observando os números do Lucas, né? Como é o futebol. E ele disse até pro Lupe que era a chance da vida dele na Ponte, e é mesmo, porque, cara, ele não tem, por temporada, ele não conseguiu fazer nenhuma temporada com 25 jogos, por exemplo. Né? Olha como que são as coisas. Aí ele fez 12 jogos com a Inter de Limeira, jogou num nível legal, fez uma bela dupla com o Bochecha, e agora ele chega para a Ponte Preta, né, com 23 anos, disputando uma Série B, que hoje é um campeonato de muita visibilidade, e ele tem a possibilidade de alçar voos. Olha só, vou pegar aqui, a temporada que ele fez mais jogos, em 2021, pelo Taubaté. 21 jogos ele fez. Esse ano ele fez 12 e conseguiu aí, né, um contrato legal com a Ponte. E na 5ª rodada do Paulistano já estava acertado com a Ponte. E aí eu conversei com o Joilson também, zagueiro que estava no Água Santa, e aí já entra num outro debate que a gente não vai ter tempo, tem que falar do Bugre também, da importância do estadual, né? Eu tô com você, eu sou estadual futebol clube. Acho importantíssimo em vários aspectos. E é isso, agora a gente fala aí, vai mudar a chave, descer a Avenida Ayrton Senna, Avenida dos Esportes, para falar de Guarani. Cara, a saída do Regis do estádio Brinco de Ouro da Princesa, ela foi uma saída que pegou todo mundo de surpresa, mas pelo que a gente vê, principalmente nas redes sociais, acho que todo mundo entendeu o porquê da saída do Regis, a necessidade, né, de buscar um outro ambiente, até porque a segunda passagem não foi legal. É claro que o Claudinei até foi pego meio que de surpresa, né, porque contava com o Regis, era um dos meias para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, só que a proposta do Goiás, ela foi uma proposta melhor pro jogador, né, um contrato um pouquinho mais longo, e também pro Guarani, que vai receber aí um valor
em dinheiro que não foi divulgado por nenhuma das partes. O Regis é aguardado hoje em Goiânia para acertar aí os últimos detalhes e deve ser apresentado amanhã. Aliás, um detalhe importante, essa saída do Regis ela já era conversada, né? Porque o Vila Nova estava muito próximo de contratar o Regis, só que aí o Goiás, rival do Vila, deu aí um chapéu no Tigrão e acabou fechando com o Regis, que não veste mais a camisa do Guarani. E um detalhe interessante nas redes sociais, a esposa, né, do Regis colocou a foto que ele colocou no Stories, né, o vestiário, o armário no vestiário sem os pertences e um coração verde. Então, acho que o Regis vai guardar o Guarani pro fundo, no coração pro resto da vida. Ainda falando sobre saídas, existe a expectativa também do Chay, se ele vai ficar ou vai sair. Não conseguiu aí ter uma sequência no Campeonato Paulista, uma das principais contratações do Guarani para 2024, então ainda fica a dúvida se o Chay vai ou não ser aproveitado. Enquanto isso, tem gente chegando. Ontem ouvimos Caio Dantas e hoje vamos ouvir Douglas Bacelar, zagueiro, 34 anos, experiente. Mais uma peça pro Humberto Louser, não, pro Claudinei Oliveira, pro sistema defensivo do Bugre na Série B. Não, sem dúvida, o fato de eu já ter trabalhado com o Claudinei, já conhecê-lo, fez toda a diferença de eu aceitar e ter vindo aqui para o Guarani. Claro que também a camisa, a tradição do clube pesa muito também, é um clube tradicional, acho que a maioria dos jogadores também tem esse desejo de vir trabalhar aqui no Guarani, de fazer um bom trabalho, de colocar o clube novamente numa Série A. Então acho que esses fatores aí que fizeram a diferença. Eu acho que hoje em dia o jogador já está um pouco acostumado com essa questão de mudança, de variações táticas, né? Acho que o jogador já vem se preparando, o treinador, a cada jogo, ele pode fazer as suas alterações de acordo com o adversário, ou de acordo também com o que ele tem no elenco, que ele acha que pode ser ideal para determinadas partidas. Acho que culturalmente o jogador brasileiro vem evoluindo também nessa questão de parte tática. Acho que era uma das, talvez, das maiores dificuldades que o jogador brasileiro poderia enfrentar. Então, muitas vezes eu estive fora há alguns anos e até as pessoas fora comentavam isso, que o jogador brasileiro tecnicamente é fora de série, mas ainda nas questões táticas às vezes esbarrava com as dificuldades, mas acho que no decorrer dos anos isso vem melhorando muito e facilita para o treinador, quando o jogador tem esse entendimento, essa facilidade de compreender que em determinados jogos você tem que ter algumas variações. Eu acredito que isso não vai ser não vai ser uma dificuldade para o nosso elenco e nós vamos estar sempre preparados da maneira que o Claudinei achar que deve posicionar a equipe durante os jogos. Bom, é isso, né? A respeito de 2, 3 zagueiros, o Bacelar está pronto para o esquema tático que for utilizado pelo Claudinei Oliveira na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Júlio, agora ainda busca mais 2 peças aí, pelo menos, mais um zagueiro, pode ser um lateral também, mais um jogador de ataque para encorpar o elenco do Bugre para a segunda divisão do futebol nacional. Isso aí vai. E é claro que assim, a gente fala do Caio Dantas, que é um cara experiente. Os números que você trouxe dele na Série B durante a coletiva são excelentes. 34 gols na Série B nos últimos 5 anos, é uma boa média. 108 jogos. 108 jogos, né? Mas a repercussão ainda é o Regis. Não tem como, né, Carlão? Ainda o torcedor bugrino. Que bom que tem o Douglas agora como opção para defesa, o Camisa 9 chegou. Mas como é que vai ser o Guarani sem o Regis nesse meio campo? É porque foi um cara que mexeu com o sentimento do bugrino, né? A passagem de 2021 foi uma passagem muito intensa do Regis e gerou expectativa para um 2023 positivo e para um 2024 também, né? De um nível legal, e isso não aconteceu. E pela identificação, o torcedor bugrino se frustrou. Mas fica aquela coisa, né, de gratidão pelo que o Regis representou para o Guarani Futebol Clube, mas
É vida que segue, ele vai pro Goiás. Eu acho que chegou uma hora em que o relacionamento ficou desgastado entre Regis e Guarani, principalmente no início desta temporada, em que envolveu o técnico Humberto Lousa. Era uma temporada para ele assumir a responsabilidade, isso acabou não acontecendo. Não estou falando de falta de comprometimento, pelo amor de Deus, isso nunca faltou ao Regis, mas a parte técnica ele sai, mas sai devendo. Eu esperava um pouco mais do Regis, principalmente nesta temporada de 2024. O 2023 dele foi tumultuado, foi complicado, mas o 2024 eu esperava muito do Regis com a camisa do Guarani, isso não aconteceu, e que ele tenha boa sorte lá no Goiás. É isso, Regis encerrando a passagem dele, inclusive tem lá no ge.globo/Campinas um resumo da passagem do Regis no Guarani, né? Um ano depois, exatamente um ano depois do anúncio dele, 10 de abril de 2023... aquele anúncio de Messi careca, né? Isso. Aí ele começa arrebentando contra o Avaí, gol, assistência. Cara, eu fiz esse jogo, eu falei, nossa, chegou o Messi mesmo. É. Ele Não, entrou, ele ele jogou mudou muito o jogo. aquele Ele começou no banco, né? Ele Começou. entrou, arrebentou. E, e teve aquele corte na cabeça também. Nossa, contra o Londrina. Né? Nossa. Nós estávamos lá, né, Carol? Estávamos. 12 horas e 1 minuto, 4 horas tem Arena. Amanhã estaremos de volta aqui no CBN Esportes às 11 horas. Até lá. Valeu. Tchau, tchau. CBN Esportes Campinas.